O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Ao descerem do monte, os discípulos perguntaram a Jesus: por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro? Jesus respondeu: Elias vem e colocará tudo em ordem. Ora, eu vos digo, Elias já veio, mas eles não o reconheceram. Ao contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem será maltratado por eles. Então os discípulos compreenderam que Jesus lhes falava de João Batista. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, rádio ouvintes que nos acompanham pelas redes, o livro de Eclesiástico, que é um livro de sapiencial, de sabedoria, está rememorando a vida de Elias, que foi descrita aí no livro de Reis, segundo Reis, principalmente, né? Segundo Reis, aí os primeiros capítulos, final de primeiro Reis, segundo Reis, até que Elias se entrega o profetismo a Eliseu. E aqui ele conta que ele veio como um fogo, que Elias tinha um profetismo incrível. Elias é aquele que chamou todos os outros falsos profetas e pediu para que os seus deuses consumissem as ofertas lá. E o Deus deles não fez nada. Aí ele colocou as ofertas no altar, jogou água e Deus consumiu, né? Fez parar, chover e assim por diante. Também fez multiplicar os pães, a farinha com a viúva e o azeite, né? Tudo a gente vê. Depois aqui uma coisa emblemática, né? Que ele foi arrebatado como os cavalos de fogo. Tem muita gente, eu vejo muitos irmãos evangélicos, protestantes, dizendo que quer ser arrebatado, né? Deus bota para quebrar aqui e arrebata a gente lá para o céu, fica nós lá guardadinho. Quem dera se fosse assim, né? Se ele não foi arrebatado, passou pela cruz, você acha que nós vamos escapar? Escapa não, neném. Todo mundo. Nós temos que ir para o Gólgota, né? De alguma forma, nós vamos morrer. Mas o que seria Elias? O que seria esse fogo, esse arrebatamento? Lá em 2 Reis, capítulo 2, versículos 2 e seguintes, você vai ver que Eliseu e Elias fazem um percurso de Betel, que foi onde teve a escada de Jacó, depois Jericó, que é onde foi a primeira cidade que foi conquistada por Josué. Eles abrem o rio Jordão, Eliseu vai caminhando junto com ele, até Elias ser arrebatado, e Eliseu pede 2/3 do poder do espírito de Elias. E Elias fala que isso não compete a ele, é com Deus, tal. Bem, e depois Elias é arrebatado. Parece que no meio do caminho o próprio povo sabia que ia acontecer algo parecido. Bem, é muito difícil de entender literalmente tudo isso, se você não entende, por exemplo, aquilo que eu sempre tento fazer. O antigo que prepara o novo. Ou seja, quando nós somos batizados, nós recebemos 3 coisas de Jesus. Participamos de 3 coisas de Jesus. Qual? Sacerdócio, profeta e rei. Ok? Todo batizado participa
do sacerdócio de Cristo, do profetismo de Cristo e do reinado de Cristo. Tudo bem? Ora, essas três coisas que estão plenamente em Cristo, elas foram preparadas na história. Por exemplo, o sacerdócio de Cristo, Cristo é da tribo de Judá. Na época do Antigo Testamento, o sacerdote era da tribo de Levi, que Maria era, parece, da tribo de Levi. Por quê? Porque Zacarias estava no templo. Não é isso? Estava no templo, lá oferecendo o sacrifício, ou seja, ele era sacerdote da tribo de Levi. Maria provavelmente é da mesma tribo. Mas Jesus é da tribo de Judá. E na época só era sacerdote da descendência de Arão quem era da tribo de Levi, no Antigo Testamento. Então Jesus não seria sacerdote por esse caminho. Então, na carta aos Hebreus, se fala do sacerdócio de Cristo por uma ordem de Melquisedeque. Porque Melquisedeque é aquele que aparece do nada, não sabe a sua origem humana, e que abençoa Abraão, e Abraão devolve o dízimo para Melquisedeque. Então, a carta aos Hebreus diz, Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que não tem a sua origem somente aqui, mas divina, e que está acima de Abraão, ele está acima da lei. Jesus é a nova lei. Bem, o reinado de Cristo é preparado, o povo quis um rei, pediu para Samuel um rei, Deus falou que não queria, mas que era para aceitar o que o povo queria. Foi feito Saul, que pisou na bola, e depois veio Davi, um menino jovem, humilde, que teve um reino enorme de paz, que durou muito tempo, e que esse reino, Davi, é a preparação para o reinado de Cristo, prelúdio do reinado de Cristo. E Elias é o profeta, por excelência, que também prepara para o profetismo de Cristo. Tudo bem? Então Elias tem poder de fogo, o fogo remete ao Espírito Santo, não é isso? Elias também foi perseguido, Elias, no final de tudo, ele sobe, arrebatado, assim como Jesus sobe em Atos dos Apóstolos. Eliseu pede 2/3 do poder do Espírito de Elias, e Jesus manda o Espírito Santo para nós, em Pentecostes. Aí sim, quando você vai vendo o quadro, a pintura do Antigo Testamento, em vista do Novo, você começa a entender sinais. Elias foi para o céu quando foi arrebatado? Não. O máximo que ele pode ter ido é para o limbo, ou para algum lugar até morrer, não sei. Mas Elias não entrou no céu, porque ninguém entrou no céu até a paixão, morte e ressurreição de Cristo. Isso é doutrina da igreja. Por isso que Jesus desceu à mansão dos mortos, para chamar os justos. Agora sim, porque foi só Cristo que reconciliou o povo com Deus. Tudo bem até aqui? Não. Estão perdidos. Não? Então, e Moisés é aquele que prepara a lei no Monte Horebe para que Jesus seja a nova lei. Qual é a nova lei? O amor, não é isso? Para nós, hoje, seguir Jesus é amar, na verdade. É o amor, que é a plenitude da lei. A lei não é suficiente para nós vivermos o que temos que viver na caridade. Tem que existir sempre o amor, a caridade. Ok? Então, são todas figuras que remetem à preparação à plenitude de Cristo. Teve uma mulher que fez uma homilia aí, primeiro que ele não pode, né? Quem tem que fazer é o padre, que disse que Jesus não era sacerdote. Toda a carta aos Hebreus, todo o sacerdócio, todo o batismo, e tinham vários padres no altar, ouvindo isso. Estamos vivendo momentos difíceis.
Difíceis, muito difíceis, né? Mas voltemos aqui aos textos. No Evangelho, se dizia na época que Elias voltaria antes do Messias, o Espírito. E na verdade, alguns irmãozinhos espíritas colocam como reencarnação, né? Tem alguns outdoors. Mas não é, claro que não é, até porque no Evangelho de São João, no capítulo 2 lá, pergunta para João Batista: tu és Elias? Não, eu não sou Elias. Então é claro que, na verdade, João Batista tinha o espírito profético de Elias, que vinha do Espírito Santo. Não era Elias, ok? Isso é bom ficar muito claro. E Jesus diz que ele já veio e fizeram dele o que quiseram. Maltrataram. E também ia fazer o mesmo com o Filho do Homem. Tudo isso que Jesus remete, profetismo, lei, nova lei, reinado, é negado neste mundo. É desprezado neste mundo. Como aquela parábola que o pai chama para a festa, ninguém quer vir, então chame os coxos, aqueles que estão aí na rua, porque todo mundo está preocupado com as suas coisinhas, sua casinha, seu trabalhinho, sua chacrinha, sua fazendinha, sua sojinha, seu cadinho, né? E deixando as coisas do alto de lado, a sua faculdadezinha, o seu cursozinho, o seu mestrado, doutorado. Hoje eu ouvi uma frase tão bonitinha, dizia assim: se a vida é breve e deve ser vivida, o inferno é eterno e deve ser evitado. Eu achei muito interessante. Se a vida, por ser breve, deve ser vivida, pensem que o fogo do inferno é eterno e deve ser evitado, né? Vai com calma. Vai colocando as coisas do alto acima das suas coisinhas, antes que seja tarde demais. Deus é ciumento, está na carta aos Coríntios, a gente leu isso ontem à noite. Nós precisamos entender que tudo isso que nós estamos aprendendo, essas grandezas, esse quadro pintado que é a história da salvação, não é para que nós depois coloquemos Deus em último lugar, desprezemos as coisas do alto. E Jesus continua sendo desprezado na Eucaristia. Olha essa capela aqui, o tanto que ela é vazia o tempo inteiro. Se alguém soubesse quem está aqui, o que ele faz, o que ele fez, o que ele criou, o que ele é capaz de fazer e de nos salvar, era para dar fila o tempo inteiro. Alguém podia fazer um teste, né? Alguém que tem dinheiro aqui em Paraúna podia ajudar nós. Fazer uma campanha que quem vier na capela ganha 100 conto. Passou aqui, rezou 2 segundos, ganha 100 real. Será que vai encher? Por causa de 100 reais. Hã? Vai ou não vai? É igual, por exemplo, quando eu falo para alguém assim: você não veio na missa? Padre, nós estávamos na roça. Aí começou a fazer pamonha. Era 3:30 da tarde. E eu achei que dava tempo. Mas se nós foi tirar essa pamonha, já era quase 6 horas, até que nós comemos. Nossa Senhora. Me dá vontade de vomitar, né? Gente, está em jogo o céu. O céu. Aí eu falei assim: não, a próxima missa, vamos tentar botar assim: quem chegar na missa certinho, até às 7, ganha 500 conto. Eu duvido que fica taxa de pamonha lá com o menino. Chega os meninos tudo aqui banhadinho, de gravata. Estou falando 500 reais. Imagina se fosse 1.000 reais. Imagina se fosse 10 mil reais. E o que são 10 mil reais diante da eternidade? O que são 10 mil reais? O que são 10 mil reais? Não, põe 10. Tem que ter alguém para bancar isso aqui, porque a igreja não dá conta, né? Mas podia pôr um cara aí um dia. R$1.000. R$1.000 quem chegar até às 7. Ah, se fica pamonha na van. Ah, se vai comer alguma coisa. Chega tudo em fileirinha, da fila até lá no salão lá, para chegar. Adoração aqui,
por causa de uma merreca. Ou amarás um, ou odiará o outro. Não é assim que está lá escrito? Não é assim? Então nós temos que aprender tudo isso, para que nós possamos usar o batismo, o nosso sacerdócio, nosso profetismo, o nosso reinado, para que Deus esteja em primeiro lugar, porque Ele é o rei. Ninguém vai participar do reinado de Cristo se você não põe Ele como rei. Como é que você põe Ele como rei se todo o resto é mais importante que Ele? Tudo é mais importante que Deus. Como é que você vai ser profeta se tudo é mais importante que Deus? Como é que você vai participar do sacerdócio de Cristo? Como é que vocês participam do sacerdócio de Cristo, sacerdócio comum? Oferecendo, com o batismo, vocês se unem no sacrifício a Cristo. Toda dor que vocês sofrem é redentora. Pode salvar alguém. Por isso que alguém acamado, que o capeta quer colocar a eutanásia, se ele oferece toda a dor, toda a humilhação de estar na cama, de tudo, de depender dos outros, pela salvação, ele pode salvar milhares de almas. Milhares de almas. E hoje nós celebramos São João da Cruz, que é o homem do desapego. Santa Teresa d'Ávila uma vez contou para ele que ela gostava das hostas grandes. Aqui tem hostia grande, né? Porque ela ficava com Jesus assim muito tempo. Nunca mais São João da Cruz deu a hostia inteira para ela. Partia. Para ele, tudo tinha que ser desapego. Ele dizia o seguinte, para terminar, né? Eu queria falar mais dele hoje, mas já falei demais das outras coisas. Ele dizia o seguinte: não importa se a corda é fina ou se a corda é grossa. Ambas impedem o pássaro de voar. Traduzindo, não importa se o apego é grande, a fazenda, a chácara, ou é fino, pequeno, ao garfo que você come, ao pratinho esmaltado que é só seu, né? Não importa se a corda é fina ou grossa. Ambas impedem você de voar. Não importa o apego que você tenha, se ele é pequeno ou grande. Ambos impedem você de ser santo. Esse é o lema de São João da Cruz. Que Ele interceda por nós, para que nós possamos viver nosso sacerdócio, profetismo e reinado com plenitude neste mundo. Cada vez mais pondo Deus em primeiro lugar, não desprezando, colocando Ele como rei. Porque logo depois, a vida eterna, a Jerusalém celeste, nós estaremos lá participando das três coisas de uma forma única. São João da Cruz também é místico, né? Então vamos pedir para Jesus para que nós sejamos místicos. Leiam depois Castelo Interior, Santa Teresa d'Ávila. O caminho, existe um castelo dentro de nós. Que nós vamos caminhando, cada vez mais desapegando do mundo pela cruz, até chegar no matrimônio. O matrimônio na sétima morada, a sétima morada, que é o matrimônio com Cristo. Que é quando Santa Teresa d'Ávila, ela ficava até em dúvida, porque ela sofria tanto de fora, mas nem preocupava com o sofrimento. Ela estava achando que ela estava desprezando o corpo, de tão que ela estava unida ao amado na sétima morada. Também que São João da Cruz, Santa Teresa d'Ávila, nos ensina a viver uma vida mística. Mística quer dizer em matrimônio com Cristo, que é o que as irmãs são já de consagração, né? Esposas de Cristo. Que Nossa Senhora, que é mãe de Cristo, esposa do Espírito Santo e filha do Pai, nos conduza a essa vida mística e de desapego. Assim seja.